Professor, a gente tem tentado explicar para os nossos ouvintes a questão das casas de bomba, né? O quanto isso influenciou para que a cidade alagasse e não conseguisse jogar para fora essa água toda, né? Das 23, só 4 funcionando. A gente fez também o comparativo, o Stout tem feito isso de uma forma muito esclarecedora, o comparativo com 1941, onde a água levou ali 32 dias para baixar da cota de inundação. Com o que a gente tem de dados hoje, sabendo que tem chuva no fim de semana, que tem os elementos que o senhor mencionou, a gente consegue ter um prognóstico, uma previsão para essa água baixar da cota de inundação, ou ainda é muito precipitado porque tem que ver dia a dia, semana a semana? A gente não tem como prever quando, por exemplo, um bairro como Sarandi ou Maitá vai voltar a ficar seco por enquanto. Uma vez que a água invadiu, né, a gente está com uma cota alta muito persistente ao longo do rio, dentro do horizonte da previsão que a gente consegue fazer, né? A nossa previsão ela é limitada pela própria previsão meteorológica. A gente tem previsão de chuva que vai até uns 10 dias à frente, né? Em geral, não se confia em previsões meteorológicas, né? Previsão do tempo, especialmente previsão da chuva, com um tempo maior de antecedência. 10 dias já está bastante no limite, assim, do que a gente considera confiável, né? Então, isso se desenvolveu muito ao longo das últimas décadas, né? Indo já de alguns poucos dias para uma semana. Hoje a gente se programa bastante com a previsão do tempo da semana que vem, mas ainda fica bastante limitado dentro desses 10 dias. Então, dentro desses 10 dias, a gente utiliza as previsões meteorológicas para fazer previsões hidrológicas e do comportamento do sistema do Guaíba e da Lagoa dos Patos, né? Muito adiante a gente não consegue ir, e dentro desse horizonte de tempo ainda as notícias não são muito boas, né? Não são muito boas. A gente mantém um nível ainda muito alto dentro desse horizonte, né? Então vamos repetir, vamos tentar fazer desenhar mais ou menos os próximos dias com aquilo que a gente tem de informação, professor. Então esse nível dos 5 metros segue aí para quinta ou sexta-feira para conseguir baixar? O que a gente tem nesse momento é um nível em torno de 5 metros para amanhã ainda, né? E aí, chegando ao final de semana, a gente estaria reduzindo já abaixo dos 5 metros, mas aí a gente tem essa situação. Da chuva. Isso que eu ia lhe perguntar. Se a chuva... Sobre essa chuva, pelo que vocês os prognósticos de vocês mostram que ela pode atrapalhar muito e o Guaíba voltar a subir, ou em princípio nem tanto? Não, ela pode voltar a subir de uma forma bem clara, né? O nível da água pode voltar a subir de uma forma bem clara, porque está previsto uma chuva com uma quantidade de água que é suficiente para uma pequena cheia novamente em bacias como do Taquari Antas, né? Que é uma bacia que responde de uma forma muito rápida, né? E rapidamente chega também até o Guaíba, né? A gente tem chuvas da ordem de mais de 100 milímetros, quase 200 em alguns pontos, né? Na região que vai, vamos dizer assim, desde Caxias, Vacaria, até Passo Fundo, né? Então também pode atingir parte do Rio Pardo e do Rio Jacuí, que são afluentes que rapidamente chegam até o Jacuí, né? O Taquari particularmente, que tem a resposta mais rápida. Em geral, uma chuva desse tipo, a primeira água que chega até o Guaíba é a vazão do próprio Rio Taquari, né? Sim. Mas, professor, se o Guaíba voltar a subir, pela sua experiência, pelo que o senhor está vendo, o senhor acha que não deve voltar aqueles 5,30, 30 e poucos que a gente teve nos últimos dias e que foi o máximo, né, do nível em que ele chegou? Deve continuar oscilando, subir mais 5 talvez? Queria que o senhor nos desse uma ideia, se é que é possível. Olha, é difícil ter esse prognóstico. Se acontecer realmente a chuva que está prevista, a gente tem que considerar que a bacia ainda está num estado de umidade relativamente alto. Então,
uma bacia hidrográfica ela tende a responder de uma forma mais intensa quando ela está mais úmida, né? E essa mesma chuva, se estivesse atingindo a bacia do Taquariantas e do Jacuí num outro momento, após um grande período de estiagem, ela não teria uma consequência tão grande, mas agora a gente ainda está com a bacia com solos muito úmidos, né? A gente tem muita água ainda dentro do sistema, então qualquer chuva adicional já tem uma resposta que pode ser considerável. Então, o que a gente pode dizer? Com a previsão de chuva que foi utilizada para fazer essa previsão de nível d'água em Porto Alegre, a gente tem um aumento que não chega a ser igualar ao pico anterior, mas que vai voltar talvez uns 10 centímetros em relação ao que já baixou, talvez uns no final de 15 semana. Centímetros. Não tem como precisar. A chuva é no final de semana, o nível da água vai voltar a subir depois disso, se a chuva realmente acontecer. Então, na próxima semana. Essas previsões de chuva, a gente tem que levar em conta que, dependendo do centro de previsão que realiza, a previsão é maior ou menor, né? Então existe uma incerteza associada aí. A gente não tem como marcar, cravar assim, vai subir mais 30 centímetros com base na previsão da chuva, certo? E isso a gente vai ter que esperar se realizar mesmo, se a chuva vai acontecer e com essa intensidade. Professor, uma dúvida aqui de ouvinte. Ontem nós ouvimos aqui também o seu colega, professor Fernando Fã, e ele comentava aqui como é importante, porque é importante ficar monitorando o nível do Guaíba. Ele disse, por exemplo, se baixar 1 metro no Guaíba, a tendência é dessa área que está alagada na cidade também baixar mais ou menos a mesma coisa, ou algo muito parecido. Então hoje, onde tem uma área que tem uma lâmina de 30, ficaria seca, onde é 1 metro, ficaria praticamente sem água, ou com pouca água, e assim indo até o Guaíba voltar a sua cota abaixo dos 3, que é a cota de inundação. Daí tem um ouvinte que faz o seguinte questionamento. Hoje a gente teve, de ontem para hoje, uma redução de 20 centímetros no nível do Guaíba aqui em Porto Alegre. Mas mesmo assim, uma área, por exemplo, como no Menino Deus, a água tomou conta de outras ruas, ou seja, aumentou o nível. Isso é explicado pela falta das bombas? Por que aconteceria isso, professor? Aparentemente o que está acontecendo nessas áreas que teoricamente seriam protegidas pelo sistema de diques é que as bombas, as casas de bombas que deveriam jogar água de volta para o outro lado do dique, elas não estão funcionando adequadamente e tem pontos de retorno, né? Com tanto tempo o nível da água acima, né, da inundação no lado do Guaíba e do Arroio Dilúvio, essa água ela acaba encontrando caminhos para retornar. Então, se as casas de bombas não funcionam, o nível da água sobe. Agora, essa conexão ela não é direta, não é como não é uma abertura, como uma abertura completa. Por exemplo, se a gente abrisse completamente a comporta do Muro da Mauá, né, a gente teria uma conexão completa entre o rio e a área de dentro da cidade. Nesse caso, a gente tenderia rapidamente a ter os níveis iguais, né, tanto no rio como na área da cidade. Mas se a conexão ela é parcial, apenas pequenas passagens de água, então, enquanto que o nível d'água, por exemplo, no Menino Deus, for inferior ao nível d'água no rio, a água vai escoar do rio para o Menino Deus, independente se no rio está subindo ou se está descendo. Isso é um ponto importante, eu acho, professor, porque foi o último bairro a alagar, né? Então, ele, de repente, ele ainda não está no nível, não está o alagamento completo aqui no Menino Deus em relação ao nível do rio hoje. Então, uma oscilação dele para baixo agora do Guaíba, mesmo assim o Guaíba está acima desses pontos que estão sendo alagados. Como eles estão sendo alagados pela rede subterrânea, um alagamento ele vai sendo mais gradual. A gente observou isso em várias partes da cidade. Por isso, talvez, então, o alagamento de algumas ruas que não estavam alagadas ontem. Eu entendo que isso seja surpreendente para muitas pessoas, né? A gente também não tem réguas medindo o nível da água dentro do Menino Deus, por exemplo, ou da Cidade Baixa. Não se pensou nisso, né? Mas e também não se sabe exatamente quais são os pontos de conexão, né? Que fazem a conexão entre os dois lados do sistema de proteção, né? Mas
Não, Desculpa, em pode falar. suma, professor, assim, acho que do que o senhor está nos dizendo que realmente nos traz o alerta e a preocupação é o volume de 150, o senhor falou, né? Não sei se chega a 200 milímetros de chuva que pode chover no fim de semana, e isso descendo, o senhor citou Taquari, ali, Rio das Antas, descendo, a gente vai continuar com o problema. Agora, assim, essa previsão, ela não necessariamente se realiza. Às vezes chove realmente isso, mas não chove exatamente sobre a bacia do Taquari, né? A gente trabalha com esse tema de previsão de cheias há muito tempo, então às vezes tem uma grande previsão de chuva para a bacia do Taquari e ela vai ligeiramente mais para o norte, uns 200 quilômetros mais para o norte, e essa chuva acaba caindo na bacia do Rio Uruguai. Então, ou 200 quilômetros mais para o sul e ela vem mais para a região do Camaquã e menos para a região do Taquari, tá certo? Então a gente tem que... essa previsão de chuva, ela serve para a gente se colocar em estado de pré-alerta, assim, para o que pode vir pela frente. Não, porque agora, pode se confirmar, né? Que ótimo se não se confirmar. Mas e se confirma, né? Porque a gente trabalhava lá no dia 29 ouvindo as previsões e a gente já estava alertando para algo ruim. A gente tem que trabalhar com a possibilidade de se confirmar 200 milímetros, por exemplo. É um cenário que se não acendeu o alerta ainda, deveria ter acendido.